Jesus é bom. Livro de Filipenses, capítulo 3. Jesus disse que aquele que cresce nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu ventre. Como dizem as Escrituras sagradas, que às vezes nós construímos um Jesus na nossa mente, né? Um Deus na nossa mente. A forma como nós imaginamos, o jeito que Ele venha trabalhar, da forma que às vezes nós recebemos a mensagem de Deus, né? E às vezes nós inventamos um Deus na nossa mente. E a Bíblia nos diz, Jesus mesmo dizendo, que aquele que cresce nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu ventre, do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Não que nós saibamos tudo, né? Nós estamos aprimorando, nós estamos aprendendo também, mas temos que tomar cuidado com muitas mensagens que estão inflando o ego e às vezes até dimensionando a nós para alguns deuses que na verdade que não é o Deus que está escrito na Bíblia, não é o Jesus que Ele está mesmo dizendo, que aqueles que piamente crescem em Jesus, quisessem seguir a Jesus, eles sofreriam perseguição. Eles sofreriam perseguição. As coisas estariam cada vez mais apertadas, a porta estreita, o caminho apertado, e são poucos os que conseguem achar este caminho. Mas eu creio que hoje, esta noite, nós começamos, pelo menos, o iluminar da palavra de Deus, que todas as vezes que Ele ilumina nossos pés, ilumina o nosso caminho, nós conseguimos ver, enxergar onde é que nós estamos pisando mais claramente, porque o mundo espiritual é muito mais real do que isso que nós vemos aqui. Isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, e o espiritual é que vai descer, a nova Jerusalém é que vai descer. Que Deus venha iluminar a nossa mente. Filipenses capítulo 3, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, nosso Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amados, como um homem preso, sofreu por Cristo, chicoteado, ele diz no verso de número 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, se alegrai no Senhor. É interessante o pensamento desse homem.
Eu meditando nesta palavra, o que fazia com que esse homem viesse a estar alegre preso? O que fazia com que esse homem estivesse sendo maltratado, preso e dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijeis no Senhor? Paulo tinha uma convicção sobre o amor que estava sobre ele, por isso ele estava sempre alegre. Porque nós não temos esperança ou fé no amor, mas temos fé e esperança a partir do amor que nos foi dado através de Cristo. Nós não temos esperança no amor. Nós não temos fé no amor. Mas quando Cristo derrama desse amor sobre os nossos corações, esse amor nos alimenta para que nós venhamos a ter fé. Esse amor nos alimenta para que nós venhamos a ter esperança em Cristo. É por isso que esse homem a todo instante ele estava alegre. É por isso que a todo instante esse homem estava sendo regozijante no Senhor. O seu espírito estava sempre alegre. A felicidade talvez seja um sentimento que, conforme ele vem as circunstâncias, as situações, as coisas que acontecem na nossa vida, pode ser que nós venhamos a estar triste naquele momento. Talvez o apóstolo Paulo estava triste, mas como ele tinha um amor sendo regado, sendo arraigado em Cristo, ele estava alegre, feliz, contente, regozijante. Somente o amor de Cristo sendo derramado nos nossos corações. É por isso que a Bíblia nos diz: a tribulação traz a paciência a esperança, a experiência não nos deixa confundido, porquanto o amor de Cristo é derramado sobre os nossos corações. Há um processo para esse amor ser derramado, e há esse processo que esse homem passou. Esse homem passou totalmente esse processo, mas o amor de Cristo era derramado sobre o seu coração, e ele estava totalmente alegre. Ele não era hipócrita escrevendo isso, não. Ele estava alegre, contente em Cristo, apesar da sua situação. E isto o apóstolo Paulo está dizendo como se fosse um mandamento para mim e para você. Talvez eu esteja aprendendo a ser alegre a todo instante. Falou o meu coração. Que Deus falou: será que você é alegre em mim a todo instante, dependendo da situação que você passar? Ou será que a felicidade, as circunstâncias, a infelicidade vai atingir a sua alegria? Será que a situação vai atingir a nossa alegria em Cristo? As coisas que acontecem, a circunstância vai nos atingir e nós vamos ser confundidos, porque a Bíblia nos diz que nesse processo todo não nos deixa confundido, porquanto o amor de Cristo é derramado sobre os nossos corações. E aí nós não ficamos mais confundidos, porque quando nós temos o amor, ele é alimentado, e aí nós temos a fé. Quando nós temos o amor em Cristo, nós somos alimentados, e nós temos a esperança, e nós não vamos desistir, nem das promessas terrenas que Deus nos fez, e nem das promessas que nós celestiais, eternas. Então, se tem algo que nós devemos procurar, é amar aquele que nos amou primeiro. Se tem algo que nós temos que procurar, cavar a todo instante, buscar a todo instante, é amar esse que nos amou primeiro, para que nós venhamos a ter a esperança e a fé a todo instante. Mas nós temos muitos motivos, amados, de estarmos alegres. Em Lucas capítulo 10, verso de número 20, temos o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia nos diz que 72 homens foram incumbidos. Jesus derramou da sua autoridade, do seu Espírito Santo sobre aqueles homens, e diz: vai de cidade em cidade, 2 em 2, faça bem milagres, sinais, prodígios,
faça com que o paralítico ande, o cego veja, o surdo ouça. Faça milagres. Expulse demônios, se eles vierem todos alegres. A Bíblia nos diz que eles vieram todos alegres. E chegaram até Jesus: olha, mestre, até mesmo os demônios se submetem à tua palavra, ao seu nome. E ele diz: não se alegre por isso. Não se alegre por as coisas que você se vê, mas se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. O apóstolo Paulo diz uma coisa tremenda, que a todo instante eu leio e releio, que a nossa atenção não pode estar naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Aquilo que nós vemos é passageiro, é transitório para essa terra, mas aquilo que não se vê é eterno. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus disse isso, então se alegre por isso, busque por isso. A todo instante nós devemos querer o nosso nome escrito no livro da vida. E aí Jesus apontou para onde é que eles deveriam estar alegres. Vocês devem estar alegres por isso, pelas coisas eternas que eu vou colocar no coração de vocês. É por isso que nós assumimos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e nós entregamos por inteiro para Ele, para que nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. É muito importante, é muito mais importante do que aquilo que nós viemos buscar pela nossa família, por alguém, por um ente querido, por uma bênção. É claro que nós viemos buscar, é claro que eu vim buscar também, porque todas as bênçãos vêm do Pai das luzes. Nada vem fora dele, ainda mais nós que estamos aqui. Todo instante nós estamos clamando e buscando, porque nós somos dependentes dele. Nós somos dependentes de Cristo. É por isso que nós clamamos e buscamos a Ele. Até mesmo o Pai Nosso, Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, que você venha derramar o pão nosso de cada dia. Ele fala: ore todo dia pelo seu pãozinho. Nós viemos buscar, mas Ele aponta: não fique alegre por isso. Fique alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Em Atos capítulo 8, um eunuco também fica muito alegre quando ele é o que? Batizado. Esse eunuco, ele era no patamar muito alto da Etiópia, e ele ia a Jerusalém adorar, exaltar, bendizer, adorar a Deus. E na volta ele estava voltando e estava lendo o Isaías capítulo 53, pelo Espírito Santo Filipe chegou até ele, perto dele, e disse: você entende, mas não tem ninguém para me explicar, não consigo entender nada. E Filipe começa a falar de Jesus, começa a falar, explicar os estudos para ele, e ele olha uma água e diz assim: ué, mas aqui tem um rio, por que é que nós não batizamos? O que é que impede de eu ser batizado agora nesse instante, nesse momento? Nada. Se você crê no seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador, você pode ser batizado. E quando ele foi batizado, Filipe saiu da sua presença e ele regozijou. Ele ficou alegre no seu coração. A Bíblia diz claramente que ele ficou alegre, ele ficou regozijante, porque ele viu aquele que tem um sentido da vida. Porque sem Cristo nós estamos como ossos secos, andando para lá e para cá, sem saber onde é que nós vamos. Nós somos como homens ambulantes, andando por essa terra, vagueando, sem saber para onde é que nós vamos. Sem Cristo nós somos ossos secos, sem saber para onde é que nós estamos indo, sem sentido. A nossa vida torna-se sem sentido. É por isso que nós queremos empurrar algo no nosso coração. Nós vamos para coisas ilícitas, nós vamos para vários lugares, nós colocamos idolatria dentro do nosso coração, para tentar afagar esse nosso coração, esse espaço que tem dentro do nosso coração. A todo instante nós queremos algo, mas esse algo é o sentido da vida que esse homem, esse etíope achou, é Cristo. Não tem vida, não tem sentido sem Cristo.
nós estamos vagueando nessa terra. Em João 16, 24, Jesus fala para os irmãos que até agora não tinha pedido nada, mas que era para que eles viessem pedir, para que a sua alegria seja completa. Talvez a nossa alegria não esteja completa, porque nós estamos deixando de pedir. Ou talvez quando nós estamos pedindo, nós pedimos mal para os nossos próprios deleites. A Bíblia está dizendo claramente que eles não tinham pedido nada aquele instante, até aquele instante. E Jesus está com vontade de abençoar eles. Mas diz, vocês ainda não abriram a sua boca, não clamaram, não vieram a orar e pedir ao Deus dos céus que possa abençoar a vida de vocês. E Jesus está dizendo para mim e para você esta noite, talvez nós não estamos pedindo, talvez nós estamos achando que Ele é a nossa marionete, dizendo, não, o Senhor pode me dar, o Senhor me dá, o Senhor me abençoa. Não, Ele quer um clamor, Ele quer um abrir de boca, Ele quer um clamor da parte da igreja, Ele quer um clamor da minha parte, Ele quer uma humilhação, se submeter à sua vontade, porque a oração é entender a vontade de Deus, não Ele se submeter à minha vontade, é eu entender o que é que Deus tem para a minha vida. Pedir, deve-se dar, busca que encontra, bate que a porta vai se abrir, mas aí minha mente vai se entendendo, a luz do entendimento vai chegando à minha mente, eu vou entendendo o que é que Deus tem para a minha vida, eu vou deixando as coisas que eu queria somente para os meus próprios deleites, somente para a minha própria vontade, para meu próprio querer, somente aquilo que eu ia usufruir, e talvez nós não entendamos a vontade de Deus. Deus quer nos abençoar, mas peça alinhado com a sua vontade. Ou talvez peça conforme a tua vontade, mas diz, mas conforme seja a tua vontade, não seja minha, mas seja a tua vontade sobre a minha vida, porque aquela vontade de Deus, aquilo que já está escrito, em Salmo 115 ele está dizendo que todas as nossas vidas já estão escritas, desde antes de nós nascermos. Nós aqui temos que descobrir o que é que está escrito nesse livro da vida. Nós aqui temos que descobrir, orando, buscando ao Pai. Em João 15, 11, tenho-vos dito isso para que a alegria de Jesus permaneça nele, para que a alegria dele seja completa. A Bíblia nos diz que ele é a videira. Nós temos que estar em Cristo e permanecendo em Cristo. Porque talvez a um belo instante, a uma vontade, nós estávamos em Cristo, mas segundo vem a luta, as discussões, vem as coisas que nos desagradam o nosso coração, e aí nós não conseguimos permanecer em Cristo. A Bíblia nos diz que se nós permanecermos em Cristo, e Cristo permanecer em nós, pede o que quiser, que vos será dado. Se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, eu vou pedir totalmente alinhado com a sua vontade, e nos será dado. Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E quando foram lá para matá-lo, Pedro fala, mas mestre, vieram aqui. Ele falou assim, se não fosse da vontade do Pai, eu pedi isso para ele, milhares e milhares de anjos ele enviaria aqui agora, nesse instante. Mas a vontade do Pai é que eu vá para a cruz do Calvário salvar vocês. Ele sempre sabia a vontade do Pai, porque ele estava orando, buscando a Deus, abrindo a sua boca conforme e alinhado com aquilo que Deus queria para a sua vida. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar conforme a vontade de Deus. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia. Ele está querendo dizer, eu sou hebreu circuncidado ao 8º dia, eu não sou nenhum helenista, eu não sou nenhum grego trazido para Jerusalém, convertido ao judaísmo, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Benjamim, ele está querendo dizer que a única tribo que ficou junto que Judá,
É a única tribo que não foi morta, a única tribo que não foi destituída, a única tribo que esteve junto com Judá. Ele está dizendo, eu poderia confiar na minha carne, hebreus de hebreus. Os meus pais totalmente eram judeus, pai, mãe, avô, bisavô. Eu sou totalmente judeu, segundo a lei fariseu, uma linha religiosa totalmente comprometida com a santidade, totalmente comprometida com a lei, totalmente comprometida com todas as coisas que eles achavam de bom. Mas a Bíblia nos diz que ele está dizendo, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, eu era totalmente zeloso. A Bíblia está nos dizendo que pelas obras da lei nós não somos justificados, mas nós somos justificados em Cristo. E o apóstolo Paulo estava combatendo aqueles judaizantes que chegavam, que perseguiam ele. Em todas as igrejas que ele ia, eles perseguiam a ele, dizendo que eles deveriam ter Cristo, mas que eles deveriam circuncidar, que eles deveriam fazer o ritual dos dias, fazer o ritual do sábado, saber fazer o ritual, né, da dieta religiosa. Mas o apóstolo Paulo está combatendo eles, dizendo, não é pela justiça, não é pelas obras da lei que vocês vão ser justificados. Tanto é que em Gálatas ele diz assim, vocês começaram pelo Espírito, agora vocês vão terminar pela carne, achando que vocês mesmos vão ser justificados pelas suas próprias obras. Então quer dizer que não é pela nossa maneira de viver, ainda que a nossa maneira de viver tem que estar limpa, santa diante de Deus, mas é por Cristo. Nós nos gloriamos em Cristo, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Derramou o seu sangue carmesim para nos lavar, nos limpar, nos purificar, e nós estarmos aqui adorando, exaltando, bendizendo a Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-a por Cristo. É interessante. Paulo considerou tudo como perda, prejuízo, tudo como perdido. Jesus não reforma uma pessoa, mas ele totalmente transforma. Às vezes nós queremos somente uma reforma. Às vezes nós queremos que, como uma batida de carro, nós levamos até o funileiro, ele vai lá, às vezes ele te troca o paralama, ele vai lá e passa massa, às vezes vai lá, mas não, Cristo ele não reforma, ele transforma o homem totalmente. Cristo não quer ninguém reformado. Cristo quer totalmente transformado na sua presença. É o nascer de novo. É uma nova criatura. É algo que vem do céu invadindo a sua alma para dizer, olha, você é uma nova criatura. Você agora é um cidadão do céu. Você está no mundo, mas não é mais do mundo. Você é totalmente transformado. E talvez nós estamos lutando com Deus a todo instante, achando que Ele é algum funileiro, que a todo instante nós estamos lá para Ele reformar. E Cristo fala, não, eu quero te transformar totalmente. Ele quer um homem totalmente transformado. O apóstolo Paulo está dizendo que eu quero todas as coisas como perda. Ele está dizendo todas as coisas. Não é 30%, não é 40%, não é 50%. 100% transformado. Ele transforma o desonesto em honesto, o mentiroso em verdadeiro. Ele transforma aquele que é adúltero a ser fiel. Ele transforma a sua mente. Não é porque ele ama a sua esposa, não é porque ele ama tal coisa, não. É porque agora ele está amando a Cristo. E seus mandamentos estão nele. E ele sente prazer, ele sente vontade de estar com Cristo e fazer a sua vontade. Antes dele achar que ele vai fazer alguma coisa diferente, que não é da vontade de Deus, o Espírito Santo que está dentro dele fala assim, não, meu filho, não,
Porque a todo instante nós estamos tentados. A todo instante nós somos tentados pela nossa própria concupiscência da nossa carne, pela nossa própria soberba da vida, pela nossa própria concupiscência dos nossos olhos. A todo instante nós somos tentados. Mas nós temos Cristo, e porque nós somos transformados em Deus, nós não fazemos mais aquelas coisas que nós fazíamos antigamente, porque nós temos prazer na lei de Deus, e a lei de Deus não é pesada para ninguém, os seus mandamentos não é pesado, João diz. Por quê? Porque nós temos esse amor sendo alimentado, e a nossa fé alimentando a nossa esperança, alimentando o nosso espírito, e aí nós temos esse prazer de obedecer, de se submeter à sua vontade, ao seu querer. Nós temos um prazer de ter comunhão com Cristo, nós temos prazer de ter comunhão com o Espírito Santo, e é por isso que nós não vamos fazer mais essas coisas que eram ilícitas, para que nós não venhamos a estar separados, a ter um muro separado de Cristo. Aí nós estamos, todo instante, nós estamos quebrando, se por um acaso 1, 2, 3 fileiras de muros já está fazendo, nós vamos lá e quebramos, nos arrependemos e dizemos, não, eu quero Cristo, eu quero a vontade de Deus, eu quero a comunhão com Deus, eu quero Ele. Porque a todo instante nós estamos querendo construir muros, muralhas, como diz lá em Isaías 51, diferente daquilo que Cristo planejou para a minha vida e para a sua vida. Mas quando você começar a construir esses muros, vai lá e derruba e diz, não, eu quero Cristo. O homem natural nunca vai conseguir compreender as coisas espirituais, mas hoje talvez Deus esteja abrindo os olhos do seu entendimento e fazendo com que você venha entender a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele tem um propósito eterno, que antes da sua mãe te ver, o Pai, o Filho, o Espírito Santo já te viu, escreveu a sua história. Ele escreveu a sua história antes de você nascer, antes da sua mãe te ver. O Pai, o Filho, o Espírito Santo estava numa reunião no céu e falando, olha, esse meu filho vai fazer isso, essa minha filha vai fazer aquilo, ele vai fazer aquilo, mas uma hora vai chegar o Espírito Santo abrindo o entendimento dele, abrindo a luz do entendimento e fazendo revelar a minha vontade para a vida dele, porque eu tenho um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno para todos, irmãos. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Olha, amados, estudando esse texto, eu pensei, Deus, como que pode nós deixarmos todas, como eu disse, não é 30, 40, 50, é deixar todas as coisas que Ele fala, deixa. A Bíblia nos diz, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nós só conseguimos a deixar todas essas coisas, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que Deus está falando, olha, não faça mais, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele comparou, ele fez uma comparação, e talvez hoje nós devemos fazer uma comparação também. Talvez hoje seja o dia em que Cristo está dizendo, faça uma comparação daquilo que você está fazendo pelo conhecimento de Cristo. Porque, amados, o cristianismo não é um masoquismo, mas sim uma troca de um prazer. Porque, querendo ou não, o pecado tem um prazer carnal, por um prazer muito maior que é Cristo. Então você vai trocar todas essas coisas, tudo aquilo que desagrada a Deus, que você tinha um prazer na sua carne, pelo conhecimento de Cristo. Porque muitas das vezes nós deixamos
de beber, nós deixamos de ir para a balada, nós deixamos de ir para várias coisas, mas aí nós colocamos outros idolatria no nosso coração. Nós somente mudamos de idolatria. Nós tiramos aquela e colocamos outra. Tiramos aquela e colocamos outra. Tiramos aquela outra e colocamos outra no nosso coração. Mas Cristo está dizendo: eu quero colocar o meu trono dentro do seu coração, para não ter mais idolatria. Você vai adorar, exaltar, bendizer somente a mim agora. Porque é uma troca de prazer. É uma troca. Jesus está dizendo pelo conhecimento, o apóstolo Paulo está dizendo pelo conhecimento de Cristo. Então nós vamos trocar aquilo que nós adorávamos, que muitas das vezes nós adoramos dinheiro, muitas das vezes nós adoramos fama, muitas das vezes nós adoramos status, muitas das vezes nós adoramos poder, muitas das vezes nós adoramos vários tipos de coisa. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu poderia me gloriar na carne, mas agora eu me glorio em Cristo. Pelo conhecimento de Cristo, eu tenho todas essas coisas como esterco, como nada mais na minha vida. É como um esterco. Então nós fazemos uma troca. Por isso que em Hebreus capítulo 12 fala que estamos rodeados de uma grande nuvem, fé de testemunhas, e devemos deixar todo embaraço e pecado. A Bíblia está nos dizendo que tem algo, além do pecado, tem algo embaraçoso que muitas das vezes nos embaraça a chegar até Cristo, a chegar ao propósito que Cristo tem para mim e para você. Muitas das vezes tem algumas coisas que estão nos impedindo, que Ele está dizendo que tem embaraço e tem pecado. Hebreus capítulo 12 está dizendo claramente para mim e para você que tem o pecado e tem o embaraço. Então que nós deixemos todo o embaraço e o pecado e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz pela alegria eterna. Nós vamos suportar sofrimentos, nós vamos suportar as angústias, nós vamos suportar as perseguições, nós vamos suportar pelo conhecimento de Deus, por aquilo que está proposto para nós, que é a alegria em Cristo. Nós devemos ter uma alegria em Cristo, buscando a sua face. A solução não é nós tentarmos ser pessoas melhores e desprendidos por nós mesmos, mas a solução é o conhecimento de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos todo instante mudando, trocando. E Deus está falando: não, se aprofunda no meu conhecimento. Eu não quero mais que você venha trocar mais nada. Eu quero você como meu filho. Eu quero você como minha filha. Eu quero abraçar você como meu filho. Como uma galinha que abre suas asas e coloca os seus pintinhos debaixo. Eu quero proteger você. Eu quero ser a tua proteção. Eu quero ser o teu provedor. E a todo instante nós estamos fugindo por causa dos embaraços, talvez por causa do pecado. E Deus está dizendo: não, venha conhecer cada vez mais a mim, e você vai ver que esse prazer é transitório. Por causa de um prazer que está proposto, você vai cada vez mais chegar mais perto de mim. E talvez nós estamos totalmente embaraçados. E Deus está dizendo: não, queira conhecer cada vez mais a mim. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que Deus vai começar a derramar da tua graça, do teu amor. Você vai sentir o abraço de Cristo em você. Começa a se derramar. Talvez nós viemos por causa de problemas, nós viemos por causa de várias situações, mas Cristo está dizendo: esse problema para mim não é nada. Essa ventania, esse vento contrário, esse mar revolto, Cristo vem andando por cima dele, dizendo: esse vento, esse mar revolto não é nada para mim, está debaixo dos meus pés.
E quando ele colocou os pés em cima do barco, a Bíblia nos diz que o mar se aquietou, o vento se aquietou. Talvez Jesus está fora do seu barco. E Jesus está dizendo: olha, deixa eu colocar o meu pé no seu barco. Jesus quer colocar o pé no seu barco para acalmar todas as coisas. Mas nós temos que aceitar e dizer: não, Jesus, pode entrar dentro do meu barco e começar a me ensinar a tua vontade, o teu querer. Creia. Creia nisso, que Jesus tem algo muito mais grandioso do que você pediu ou que você pensou. Aqui foi dito aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no verso 10 está dizendo assim: Deus a revelou a nós, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. E o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e tudo que estava escondido. Deus revelou. Deus já nos revelou. Mas quem tem que buscar? Já está desnudo. O Espírito vai até a profundeza. Olha, amados, será que nós lemos a Bíblia muito rápido assim? Porque a Bíblia está dizendo assim: nas profundezas de Deus, do conhecimento de Deus. Deus, estou falando Deus, aquele que é eterno. E a Bíblia está nos dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo o levou até lá, as profundezas de Deus. E como é que nós vamos conhecer cada vez mais a Cristo, amados? Em Provérbios capítulo 2 diz assim: filho meu, se me aceitares as minhas palavras. Aceitado significa que a obediência precede, é antes do entendimento. Porque muitas das vezes nós, como um marido que chega aqui e fala assim, ó, a esposa fala, ó, vai lá no mercado, busca tal coisa, está em tal prateleira, em tal lugar, assim, assim. Nós queremos entender a todo instante as coisas. Nós queremos entender, antes de nós irmos, nós queremos entender para que é, do que deixa de ver. Mas Jesus com Deus é totalmente diferente. Nós primeiros obedecemos. Se aceitares as minhas palavras. E depois vem o entendimento. Nós temos que crer naquilo que Deus falou ao nosso coração, para que depois venha o entendimento. Porque se você querer entender antes, não é fé. Se você querer entender antes, não é fé, não é nada. Você está querendo somente uma crença. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquilo que não se vê. Precede o entendimento. Talvez nós estamos querendo entender todas as coisas, e aí nós não estamos aceitando as palavras de Deus ao nosso coração. Faz tempo que Deus às vezes está falando para nós: obedeça a minha palavra antes, se aceitares as minhas palavras. E depois vem o entendimento. Se esconderes contigo os meus mandamentos. Nós devemos meditar na palavra, ruminar a palavra, ler a palavra, cada vez mais querer entender a palavra de Deus, para que nós venhamos a aplicar na nossa vida. Nós devemos ter o conhecimento, que é a informação, ter o entendimento, que é a compreensão, e buscar a sabedoria, que é a aplicação. Porque muitas das vezes nós estamos lendo a palavra somente por estar lendo rapidamente, e aí nós não entendemos que tem as profundezas de
Deus. E aí chega de noite e você fica ruminando aquela palavra na sua mente. E Deus começa a falar. E Deus começa a falar. E Deus começa a te revelar. A luz do teu entendimento começa a se abrir. E Deus começa a falar contigo, ter uma comunhão contigo cada vez mais. E para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz, e como prata buscares, como o tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Amados, temos que buscar esse tesouro escondido. Temos que buscar esse tesouro escondido. Porque nós já temos o mar revelado pela palavra. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 10, está dizendo que está a rever. Ele te mostrou a praia. Ele já te mostrou o mar. Ele já te mostrou o terreno. E Ele está garantindo que tem o quê? Tesouro nesse terreno. Ele está garantindo que o quê? Que tem tesouro nesse mar. E Ele quer te levar cativo junto com Ele. Ele quer te dar as ferramentas, que é uma pá, uma cavadeira. Ele está te dando todas as ferramentas necessárias. E Ele está garantindo que tem tesouro. Se qualquer pessoa falar assim, olha, tem um tesouro aqui nesse terreno, você vai sair cavando? Não, mas Jesus está dizendo, eu garanto para você que tem tesouros escondidos para a sua vida. Eu garanto para você que tem tesouros escondidos que você não sabe, que o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu e ainda não subiu ao seu coração, mas que eu já te revelei, mas que você ainda não foi buscar esses tesouros escondidos. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós ainda não fomos buscar esses tesouros escondidos. E Jesus está dizendo, eu garanto para você que nesse terreno tem tesouros escondidos, nesse mar que eu estou te mostrando, tem tesouros escondidos para a sua vida. Mas por que é que nós teimamos somente de olhar o mar? Será que você não sabe nadar? Mas Jesus vai te levar cativo. Se o mar se submergir, nós não vamos se afogar. Se nós entrarmos em uma fornalha ardente, nós não vamos pegar fogo, não, nós não vamos se arder. Deus tem tesouros escondidos para a sua vida. Ele quer te revelar através da leitura da palavra, através do clamor. Clame bem alto, a Bíblia está dizendo, clame alto, por entendimento, por conhecimento. Clame alto, porque eu quero te revelar. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso de número 7, que ele estava orando para aquela igreja tenha o espírito de revelação e o espírito de entendimento. Aquela igreja era muito abençoada, mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou orando continuamente para vocês, que vocês tenham espírito de revelação e espírito de entendimento, e que Deus venha derramar desses tesouros sobre a vida de vocês. Vamos se colocar de pé, irmãos. Tinha mais alguns, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu já consegui falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado, exaltado é o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós sabemos, Papai querido, que o Senhor garante, Papai querido, esses tesouros escondidos, Senhor. Nós sabemos, Papai querido, que a Tua palavra diz que tem um mandamento: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Nós nos alegramos no Senhor, Papai querido, porque nós somos batizados, Senhor meu Deus. Nós nos alegramos que um dia, Papai querido, nós tivemos a oportunidade de nós descermos as águas, Senhor. Nós te agradecemos e nós nos alegramos, Senhor meu Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós sabemos que o Senhor tem um novo nome para cada um que aqui está, meu Senhor.
Meu Deus, em nome de Jesus, papai querido, que o Senhor venha cada vez mais revelar esses tesouros. O Senhor quer abençoar a tua igreja grandemente, meu Senhor da glória. Meu Deus, mas não é somente o comportamento, meu Senhor da glória, bom, ou que seja conforme a tua vontade. Nós temos que buscar, meu Senhor da glória, nós temos que buscar esses tesouros, papai querido. Nós temos que colocar os nossos dois pés, para que nós venhamos a ter o entendimento depois, meu Deus. Nós temos que agir com fé, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. O Senhor já nos mostrou, papai querido, a terra, o leste, o oeste, o sul, o norte, meu Senhor da glória. Mas nós devemos, papai querido, obedecer a tua vontade, obedecer o teu querer, meu Deus. Que o Senhor venha, papai querido, colocar-nos amor no nosso coração, porque o amor lança fora todo medo, lança fora todo temor, e o teu nome vai ser glorificado, porque a tua igreja, meu Senhor da glória, vai enfrentar esses gigantes, ó Pai querido. Nós vamos rodear, meu Senhor da glória, essas muralhas, quantas vezes for necessário, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer esse milagre, ó Pai. Nós sabemos, papai querido, que o Senhor vai derrubar essas muralhas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra toda potestade do ar, meu Senhor da glória. É por isso que nós estamos aqui orando em comunhão, buscando em uma só fé, em uma unidade, papai querido. Nós estamos unindo uma fé só, papai querido, para que o Senhor venha abençoar a tua igreja grandemente. Nós sabemos que nós pedimos, nós sabemos que nós pensamos, mas o Senhor, papai querido, quer nos abençoar muito mais além do que nós pedimos, muito mais do que aquilo que nós pensamos, meu Deus. Então, em nome de Jesus, papai querido, que nós possamos comprar, papai querido, esse ouro fino, assim como diz lá em Apocalipse, ó Pai, e o teu nome ser glorificado. Unge os nossos olhos, Senhor, meu Senhor da glória, repreende todo mal, toda seta, todo dano inflamado contra a nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus, o inimigo quer derrubar, quer destruir as famílias, ó Pai, mas o Senhor, papai querido, é que vai colocar de pé, é o Senhor que vai fazer com que nós venhamos a se permanecer de pé, e a nossa família unida, meu Senhor da glória, glorificando, exaltando, bendizendo o teu santo nome. Nós vamos dizer, papai querido, em nome de Jesus, que eu e a minha casa, nós e a nossa casa, serviremos ao Senhor, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas do Senhor.